As outras espécies todas comem o alimento in natura, só a gente cozinha. Então, assim, a culinária e a gastronomia, ela tem, teoricamente, um impacto na evolução da raça humana. Então, é um negócio bem grande, assim, sabe? Comer, definitivamente, não é só saciar uma necessidade fisiológica. Não, de forma alguma. É uma... Matheus, é tanta coisa que o ato de comer, de preparar, de se alimentar envolve, que eu nem sei. No meu caso, por exemplo, a cozinha me ajudou a curar uma depressão. Olha, que sensacional. Sim. Muito, muito bacana. Agora, tem outra analogia ao fogo, já que a gente está falando de brasa e fogo, né? Dizem não, eu li um livro bem antigo, sobre xamanismo e ciência. Que a primeira vez que o homem meditou, né, que é a yoga, a meditação, ela vem lá da época da caverna. Também, assim como cozinhar, assim como se alimentar. Veio quando o homem criou o fogo. Quando o homem criou o fogo, eu não sei se é todo mundo, mas eu e muita gente que eu conheço fica paralisado quando está de frente de uma fogueira, de uma lareira, de uma brasa. Aquele fogo parece que ele vai te entorpecendo, né? Ele é inebriante. Então, a primeira contato, assim, né, que tem registro de uma meditação, de um agrupar pessoas, foi através do fogo. Não, e a gente pode citar tudo, né? Sem o fogo a gente estava no escuro, literalmente, a raça humana estava no escuro. Muito doido mesmo. Vem cá, falando no fogo, falando na brasa, e a técnica de defumação? Porque quando o Vitor falou, acho que você também estava na live dele, e no final de semana seguinte, o Vitor me fez o cupim defumado, que ele falou que ficou não sei quantas horas, e ele meio que improvisou lá um beat lá dele. Me conta um pouquinho dessa coisa de defumação. O que é o processo de defumar? Primeiro eu queria fazer uma reclamação aqui, que o Vitor ele só manda as fotos, ele nunca manda carne. Mas tudo bem. A defumação, eu tento não ser técnico, eu gosto muito de dar aula. Os meus cursos são... Eu falo pro pessoal que eventos grandes e curso é o que menos dá dinheiro que eu mais gosto de fazer. Só que eu tenho defeito, como eu sou muito nerd, eu leio muito, estudo muito, eu tenho dificuldade de trazer isso para um linguajar menos técnico. Mas vamos lá. A fumaça na defumação, ela tem duas funções. Tá? Uma é a conservação de alimentos, que foi como surgiu. As primeiras formas de conservação de alimentos que se tem notícia, ela foi a defumação e a salga, né? Tropeiros, enfim, viajantes de longa distância precisavam que a carne durasse mais tempo para poder se alimentar por mais tempo. Então, as duas primeiras que se tem notícia são a defumação e a salga. A defumação, além da conservação, que a gente pode ver isso em várias linguiças, salame, a maior parte dela é em embutidos, algumas aves também a gente vê, ela serve para agregar sabor e cozinhar. O American Barbecue, especificamente, a cocção ela é basicamente toda através da fumaça. A gente tem 3 tipos de propagação de calor. Aí eu sendo técnico. Não, a gente tem a condução, que é quando eu esquento um material e esse material passa calor para o outro. A sua panela, quando você está refogando cebola e alho para fazer um feijão. Sim. A sua panela recebe o calor e ela transfere o calor para o óleo, que por sua vez transfere o calor para a cebola e para o alho. Condução. A radiação é quando você coloca a sua mão 20, 25 centímetros acima da sua churrasqueira em brasa e você sente queimar. Então, ela está emitindo raios infravermelhos que propagam calor. E a outra é a convecção, que é a caloria através da dissipação de ar quente. Então, é o deslocamento de uma massa de ar quente que aquece outro corpo. E é o que a gente usa no American Barbecue.
Então, a gente tem a Firebox, né, que é aquela caixinha onde coloca a lenha, que a fonte de combustível é a fonte de fumaça, a lenha e o carvão, e a gente tem uma outra câmara grandona que é onde ficam as carnes. Elas têm uma comunicação limitada. A ideia é que saia a fumaça dentro dessa caixa menor, passe por toda a carne e saia pela chaminé. Então, todo esse processo ele é conduzido através da convecção. O que cozinha a carne é o deslocamento de ar. A gente até fala, o Estevão acabou de entrar aí também, um baita referência de pit master aqui da nossa região, de cozinheiro e churrasqueiro. Ele fez o próprio pit, inclusive, gigantesco. A gente fala que quando há a dissipação de calor por qualquer outro meio, por exemplo, se eu coloco a mão no metal próximo da firebox, ele está muito quente, isso é uma característica de um pit mal feito. Porque ele não deve passar calor. O calor tem que ser único e exclusivamente da fumaça. Porque senão isso afeta totalmente o comportamento da proteína. Sim. E aí você for falar de como que é feita a carne, mas 20 lives. Basicamente são dois períodos. Deixa para a próxima. Basicamente são dois períodos. Ela fica em contato direto com a fumaça, que é onde ela puxa toda aquela fumaça, né? Ela agrega o sabor, tem uma série de reações que acontecem ali. Inclusive, deixa eu falar com os meus clientes da G-Steak. À vontade, à vontade. Essa é para vocês. A carne rosa não está crua, meu amor. A carne rosa é porque existe uma reação química entre os fenóis e o dióxido e monóxido de carbono expelido através da queima parcial da lenha, que reage com a mioglobina, que é uma proteína responsável pelo armazenamento de oxigênio intramuscular do animal e dá essa coloração rosada. Então não reclama comigo que está crua. Não manda o prato para a cozinha de novo pedindo para passar um pouquinho mais, porque ela está muito assada. E ela é deliciosa. Amo vocês. Adorei. Mas isso é um desafio. Bora, adorei a explicação. É um desafio muito grande, porque a gente trouxe um produto novo, ninguém conhece, numa situação onde a gente está vivendo essa pandemia. Então, assim, eu recebo muita reclamação, Marcelo. Cara, os frangos que eu vendo no restaurante, todos voltam para a parte central da proteína. Porque todo mundo acha que está cru. Você sabe qual que é a temperatura que eu tiro o meu frango, por exemplo? O termômetro colado no osso, que teoricamente é a parte mais fria dele, 75 graus. E já está cozido, ó. Há muito tempo. Muito tempo. Mas, infelizmente, o pessoal vai aprender. Tá. Matheus, então, eu acho que tudo é novo, né? Eu acho que, como a gente está falando desde o início aí, a gastronomia, ela não é simplesmente você sentar no restaurante, estalar o dedo e aparecer um prato na tua frente. Gastronomia, você vem falando que a gente falou da ciência da ciência do fogo, né? Dessa evolução, do que a gastronomia... Então, a gastronomia é muita coisa. Então, para as pessoas, né, que não conhecem e que estão curiosas por conhecer, acham que julgam, né? Julgam. Por isso que eu acho muito importante, foda-se, me desculpa se for técnico ou não, mas é conhecimento. É conhecimento, cara. E assim, infelizmente, as pessoas, elas são bombardeadas o dia inteiro, principalmente por aqui, de informações e dados. Mas o conhecimento, que é fundamental e importante para essa evolução, para essa transformação, para o aprendizado, para a inovação, a galera não pensa, a galera não quer pensar, entendeu? Então, dá nisso. E aí, como a gente tem conhecimento, né, e a gente é paciente, a gente explica, volta, mas realmente... Não, faz parte, é algo novo. Mas, assim, ao mesmo tempo que eu recebo essas reclamações, a galera que não conhece realmente, o número de feedback positivo é muito maior. Isso aí não tem nem comparação. Sabe, a galera realmente está gostando muito do American Barbecue, da proposta. Isso porque a gente também tem que fazer uma série de adaptações, né? Eu não consigo trazer um restaurante texano para cá. Não vou vender nada. Ninguém vai comer nada.
Os acompanhamentos totalmente diferentes. O arroz. Os caras não comem arroz com churrasco. Eles comem muito arroz. O sul dos Estados Unidos come muito arroz por conta de toda a influência crioula e carrum na cultura deles. Feijão e arroz eles comem demais, só que de uma forma totalmente diferente da nossa. As proteínas deles, eu acho que nem um baiano conseguiria comer, de tanta pimenta que tem. Então, assim, a gente está fazendo... Oi? Sério? Eles botam muita pimenta? Muita pimenta. O rub é o tempero seco que a gente usa no American Barbecue, né? É um blend, não é? Teve um chefe de São Paulo que falou que rub é um blend com várias ervas que você meio que passa na carne e bota lá no forno horas e horas. É isso? É uma mistura de tempero seco. Aí você coloca o que você quiser, assim. É um negócio que eu acho muito legal do rub, que ele não tem regra. É óbvio que você tem alguns princípios químicos de reação que você não quer que aconteça. Por exemplo, se você vai grelhar uma carne, quando a gente fala em grelhar, a gente fala em temperatura alta, você não te aconselha a colocar açúcar no seu rub, porque ele vai queimar e vai ficar horrível. Mas, enfim, fora esses princípios básicos, não tem muita regra. Mas o rub texano, raiz, né, que eles tanto se orgulham, só para você ter uma ideia, ele é 50% sal, 50% pimenta preta. Não dá para comer. É incomível. O cheiro do rub já arde o olho, sabe? Daquela lacrimejada, porque é muita pimenta, é muita pimenta. Fora isso, que todos os molhos que eles usam para comer com a carne são à base de pimenta. Então, a gente teve que fazer muita adaptação. Mas está indo, o pessoal está conhecendo, o pessoal está gostando. Eu tento trazer para os nossos domingos também pratos diferentes, onde eu uso a defumação ou algum viés da culinária norte-americana para um prato nosso. Sabe? Semana passada, por exemplo, eu fiz um arroz carreteiro meu, tá? Não é gaúcho. É bem mais condimentado, bem mais colorido, que trouxe toda essa inspiração norte-americana por conta dos temperos, dos condimentos, as carnes que tinham nele eram carnes defumadas, e contrastei isso com uma uma costela gaúcha, costela sal e só. Então eu gosto de fazer essa brincadeira até para o pessoal começar a ficar mais íntimo e despertar o interesse realmente na cultura norte-americana. Comida de verdade. Porque também tem esse lado de pensar nos Estados Unidos e só pensar em McDonald's, Burger King, Pizza Hut. Não é isso. A comida do sul dos Estados Unidos é a comida de verdade mesmo. Não, e geralmente quando as pessoas falam, churrasco americano, sempre vem aquela imagenzinha daqueles filmes americanos que tem aquela churrasqueira no fundo da casa, aí tem um hambúrguer, um bacon, um molho, uma salsicha e pronto. Não é isso? Não, definitivamente não. O sul dos Estados Unidos o sul dos Estados Unidos é o que eles têm mais perto de Brasil lá, em termos de miscigenação cultural. É porque está muito próximo do México, né? Você falou dessa coisa do rub apimentado. Eu lembrei muito da comida mexicana do México, porque eles têm lá aqueles enrolados, e eles trabalham muito com porco. E deles, sim, é muito apimentado, né? Eles são uma região muito abençoada por esse viés cultural. É óbvio, Deus me perdoe, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Eu não sou de forma nenhuma a favor da escravidão, jamais seria. Mas eles estão numa área onde eles misturaram a cultura dos colonizadores, que ali foi muito grande. Não sei se você lembra daquele filme O Patriota, do Mel Gibson. Velho pra caramba. Super famoso. Retratava a Guerra Civil Americana. Enfim, ali tinha espanhol não, holandês, inglês, índio nativo, mexicano e escravo africano. A herança cultural e gastronômica daquela região do país ali, ela é indescritível. Então é por isso que eu falo que é o mais perto que a gente tem de Brasil nos Estados Unidos, é aquela região. Mississippi, Louisiana, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Texas. Porra, que bacana. E você já teve a oportunidade de ir ao Texas? Tenho uma curiosidade.
Não? Projeto 2021. Boa, isso aí. Aqui, e falando de domingo, você vai repetir o prato? Você repete o prato do cardápio? Ou não? Não, Mas... os domingos não. Os domingos eu me dou o direito de brincar. Porque senão você fica muito preso num cardápio também, você deixa de cozinhar e passa a ser executor, aquilo é um saco. Tá? Não é? Eu me dou o direito de inventar alguma coisa da cabeça, eu vou lá e faço. Não, certíssimo. E é uma coisa comum de todos os outros que falaram até agora aqui pela Casa Barcelona, que é essa coisa de se permitir criar, né? Tirando o Vitor, que ele tem lá um empreendimento que ele falou muito claramente que ele empreende, que é o ganha-pão dele, que é um fast food, que ele está numa cadeia aí de franquia, mas tirando isso, ele quer mais é criar. E tem que criar, né? Tem tanta coisa aí pra gente fazer. Ô, Cris, obrigado. Viu, Cris? O Cris me corrigiu aí. Não foi a guerra civil, foi a guerra da independência. Guerra da independência, não a civil. Ah. Gente, gastronomia é cultura, hein? Valeu, Cristiano. Adoro. Aqui, eu acho que tá dando a nossa hora. Deixa eu mostrar só mais um livro, que esse eu aconselho para todo mundo que quer fritar um ovo. Calma aí. Gente, que sensacional. Olha, eu tô de boca aberta. Matheus, é muita informação, hein? Muito conhecimento. Eu tenho! Esse é ótimo. Eu indico, se você tem vontade de fazer uma broa, ou de fritar um ovo, ou de fazer miojo, compre esse livro. Cara, esse livro é sensacional. E ele é exatamente o que o Einstein disse ao seu cozinheiro. É química, cara. Tu falou uma coisa que até agora ninguém falou. Cozinha é química pura. Não é só combinar. Sim, pergunta para os alunos no curso. Eu falo com eles o curso inteiro. Não olhem como eu estou temperando a carne, ou qual é o tempo que eu vou deixar ela. Entendam o princípio da transformação física e química que vai acontecer. A partir do momento que você entende isso, Marcela, não interessa onde você está, com qual fonte de calor, se a sua churrasqueira é uma Lar-Grill de R$40 mil ou se é uma pilha de lajota, não interessa. Se você entende o que está acontecendo a nível molecular, químico naquele alimento, você vai fazer bastante. Obrigada. Matheus, obrigada por ter falado isso. Porque isso faz total diferença, galera. Gastronomia não é só gourmetização, não é só essa coisa de que maravilha. Cara, é química e física. Mandou benzaço, Matheus. É isso aí. Inclusive, o único alimento que a gente tem notícia comprovada cientificamente que pode manter a vida humana, se for o único alimento existente no mundo, é o pão. E ele foi uma técnica dominada por acidente antes de se descobrir a ciência química que estava acontecendo ali, que era a fermentação. Que nem fazer cerveja, não era? Não era os monges? Não tem uma história dos monges? Não? Não, pão é de Egito Antigo. Mas a primeira coisa que eles descobriram de processo de fermentação foi a cachaça, né? Aí os bebum, eles deviam ter ficado tão bêbados que eles devem ter esquecido uma mistura de mingau de trigo no canto e no outro dia, quando acordaram, viram aquilo borbulhar e nasceu o pão. Então, assim, a química é tudo. A química é tudo. É chato, mas é tudo. Eu não acho chato, né? Eu acho maravilhoso. Mas a maioria da galera acha chato. Não, eu fui reprovada, quase fui reprovada por causa da química. Eu só cheguei onde eu cheguei porque eu colei química e física a minha vida inteira. Mas chegou agora, depois que eu li esse livro, depois que eu comecei a cozinhar, que as coisas mudam de cor, só liberam água, escurecem, oxidam. Aí eu falei, caraca, agora eu vou precisar da química, agora eu entendo química. Porque antes... Aí, em segredo, você pediu desculpa pro seu professor de química, né? Tadinhos, eles penavam comigo. Minha mãe ia pedir, e saía me aplicando prova, tá eu colando, cheio de fórmula na pele. Eu era sem noção. Mas aqui, tá acabando então. Eu queria te pedir, já que a gente tá pela sua página, muito obrigada. Tem como você deixar salvo, por favor? Então, normalmente quando eu faço live eu vou tentar salvar. Eu sempre faço alguma cagada aqui que eu apago, mas eu vou tentar, juro por Deus.
Cara, porque é muito assunto, Matheus. É muita informação. E você deu não foi técnico, você não foi nerd, você não foi chato. Você deu muita informação, muito conhecimento, que realmente faz a diferença. Né? Agora eu já enxergo a carne de um outro jeito, né? O boi de uma outra forma. Eu não sabia que existiam esses 3 tipos de corte que você falou, né? Dessa história toda. Sensacional. Muito obrigada. Muito Eu bom. te agradeço pela oportunidade. Espero que a gente possa fazer isso mais vezes. Não, Em breve com a gente certeza. possa fazer. Já imaginou um Interfogões presencial, um curso com vários cozinheiros? Não me fala isso. Porque ontem, quando eu até falei isso com a Vanessa ontem. Eu tava me arrumando e falei, gente, tanta gente maneira, um monte de ideias. Aí eu falei, pô, podia fazer, né? Cada dia um chefe aqui na Casa Barcelona vir comer e chamar essa galera pra vir todo mundo comer. E aí você me vem com essa ideia, ó, espera, que tu vai vir aqui, vai botar uma churrasqueira, um defumador e a gente vai fazer muita coisa boa. Se Deus quiser. Só para finalizar, posso dar uma última mensagem pro pessoal? Claro, com certeza. Pessoal, carne bem passada cientificamente faz mal. E aquilo que sai da carne ao ponto e mal passada não é sangue, tá bom? Beijo. Boa! Arrasou, Matheus, arrasou. Muito obrigada, viu? Puxa vida, eu vou ligar esse domingo, ver se eu consigo comer sua comida maravilhosa. Provavelmente domingo aqui em casa ficam mais 6 mulheres e a mulherada come pra caramba. Vamos ver se a galera vai topar. Você mora pra nós. Obrigado, viu? Ó, beijo. Prazer te conhecer. Prazer é meu. Parabéns, parabéns e continue aí nos seus estudos. Depois, se der, dá só manda foto dos livros pra gente divulgar, porque esses livros são ótimos. Manda sim, deixa comigo. Fechado. Tá. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Valeu.